vocês, ao estudarem essa parte de profecia, no livro de Daniel e no estudo de Apocalipse, vocês vão tratar das características da profecia. Ela é sempre intermediada por um anjo, aparece sempre um anjo no meio, que vai comunicar as coisas, enquanto que na profecia clássica a revelação era direta, uma revelação a Deus, ao profeta. A profecia apocalíptica tem uma imagem mais complexa do que a clássica. Na clássica aparecem as figuras, por exemplo, que nem o leão representando nações, o leopardo, o urso, aparece a águia, mas aqui na apocalíptica é um leão com asas, é um leopardo com 4 asas, 4 cabeças, é um animal com 10 chifres, e eles está passando aqui. Mas agora então, especialmente nesse capítulo, ele é um capítulo muito interessante porque nós vemos um momento em que uma confluência entre esses dois tipos de profecia, essa tensão entre o tipo da revelação do conteúdo da profecia clássica, o conteúdo que foi revelado na profecia apocalíptica, que aparentemente se contradizem. Isso leva o profeta, como nós vimos ontem, ele que entendia tudo até o capítulo 6. Daniel é um homem que entende tudo. Os magos não sabem, mas ele é um homem de Deus que sabe. A figura dele diante de todo mundo, do público, ele é um homem que tem o espírito dos deuses santos. Portanto, esse homem, qualquer mistério, ele é com ele. Tire queda. Então, esse homem que lê as escritas na parede, que revela, que entende os sonhos, e etc. Quando é difícil, ora a Deus, Deus lhe dá a revelação, e ele entende. Daniel 2 entendeu perfeitamente o sonho do Nabucodonosor. Não teve nenhum problema em explicar, etc. Agora chega a partir do capítulo 7 em diante, e o problema é que ele não está entendendo nada. E não porque ele não tinha capacidade, lembra? Ele era um homem muito inteligente, destacadamente inteligente. Deixava os outros sábios da época longe, atrás. Mas a partir de agora está nesse problema, eu não estou entendendo. E essa busca, então, de compreensão é a característica que nós vemos nesta. Bom, vamos aqui voltar então a este contexto e explorar hoje de manhã. Nós vamos ver a base dessa tensão dentro de Daniel, segundo nós podemos perceber no texto bíblico. Hoje à noite e amanhã, explorar então as ações que teve, a sua oração. É muito interessante a oração, porque nós vamos tocar nesses pontos que nós vimos aqui, os pontos da condicionalidade, da incondicionalidade, aparecem presentes. Ele vai ter a coragem de fazer um pedido inusitado, certo, entre aspas, dentro desse contexto. E depois, amanhã em especial, de manhã e de noite, vamos trabalhar a questão da profecia das 70 semanas e como ela então nos ajuda a entender esse contexto entre interrelacionamento entre profecia clássica e apocalíptica, e que função a profecia apocalíptica tem para nos ajudar nas perguntas que se levantam. Isso então nós vamos ter sexta-noite, e no sábado aí nós voltaremos para, fechando o bloco, para a nossa profecia de Isaías, que foi o início de todo o questionamento. À luz do que nós podemos discutir até amanhã, juntos, então convidá-los a meditar na implicação disso para compreender profecias do tipo de Isaías 66 e outras vezes. Bom, fechamos a nossa semana. Bom, aqui estamos. Daniel tem um contexto especial de confluência entre as duas profecias. De
um lado, é bem claro que ele está lidando com profecia clássica. E o texto é claro nisso. Em Daniel, no primeiro capítulo, no capítulo, os primeiros versos de Daniel, desculpa, ele faz referência direta à profecia de Jeremias. E quando nós abrimos nossa Bíblia, vamos lá, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. No primeiro verso, temos uma referência clara, diz: no primeiro ano de Dario, rei de Assuero, na linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as ações de Jerusalém, era de 70 anos. Né? E aí vem alguns dados interessantes a nós lidarmos aqui. Ele nos dá a data quando isso ocorreu, o primeiro ano de Dario. Nós sabemos pela Bíblia que Dario só ficou um ano mesmo, foi o primeiro e último. Né? Esse foi não tem muito segundo, terceiro, quarto ano de Dario. Primeiro e último, acabou. O texto em si é muito curioso. Você sabe que esse Dario é um tema que é discutido com respeito à interpretação de Daniel. Quem é esse Dario, quem não é? É um general, um parente, não sei o quê, não é? Porque quem conquistou Babilônia foi o Ciro, mas quem fica lá reinando é Dario. Quem que é isso aí? Não é? Um aspecto curioso nesse verso, que é muito revelador, Daniel tem alguns detalhes reveladores. Que nem aquele, né, quando Belsazar oferece uma posição de destaque no reino, a mais destacada ele só pode oferecer a terceira. Porque ele mesmo era corregente com o pai. E o pai é o primeiro, ele é o segundo, então ele pode oferecer só a terceira. Ele não vai oferecer a segunda. Né? Isso é um detalhe curioso, porque só Daniel, até recentemente, era o único documento da antiguidade que fazia referência a Belsazar, nenhum outro mais, a tal ponto que os teólogos e críticos falavam isso é uma invenção de Daniel, é uma prova de que o homem realmente não sabia nada do que estava falando. Foi escrito muitos séculos depois, inventou essa história, aí até que se descobre aí a oração de Nabonido, como que ele deixou o filho dele, lhe deu a realeza, ele se mandou para Temã, lá para a Arábia, não queria saber mais nada, o negócio agora é viver num lugar gostoso, bom, deixa o filho resolver o problema do império e lidar com os Medo-Persas. Então, hoje nós sabemos que mas durante séculos, o único livro que dava testemunho da existência de um Belsazar que estava em Babilônia era o livro de Daniel. E hoje, quer dizer, um dos grandes argumentos a favor da antiguidade de Daniel é exatamente essas confirmações. Né? E aqui tem um pequeno detalhe, porque o verso diz assim: no primeiro ano de Dario, não é, o Medo, que foi, diz assim o texto bem assim, né? Que foi constituído rei sobre o reino de Babilônia. Curiosa essa expressão, ela está nós chamamos uma forma verbal, né? Que é o rofal, que é um causativo passivo. O que é? A pessoa que está falando aqui Dario, não foi ele que se fez rei, nem ele conseguiu chegar lá. Alguém o colocou como rei sobre Babilônia. Ele é aqui, ele não é o sujeito da ação, ele é o objeto da ação. E dá a entender de que havia alguém superior a ele, no caso superior ao rei de Babilônia, que o colocou no trono de Babilônia. Não havia eleições na época assim, um aclamando, vamos falar. Era uma eleição democrática. Poderia ser talvez os nobres que colocaram, mas alguém superior a ele o colocou no trono. E quando nós vamos na história, havia realmente alguém bem superior a ele, na época, chamado Ciro. E provavelmente nós consideramos que estava na sua campanha de continuar as suas conquistas, e durante esse ano falou: fica aqui, eu vou lá, depois eu volto. O que é mais provável. Não temos
confirmações claras ainda sobre isso, mas como a história de Belsazar fala, só talvez, se a história não acabar antes disso e continuarem aí, pode ser que apareça alguma clara confirmação da identidade da experiência. A experiência passada com Daniel, no entanto, nos leva a isso. Mas está aqui, né? Primeiro de Dario, Babilônia já tinha sido conquistada por Ciro, e já tinha se cumprido parte dessa profecia, que nós vimos, lembra ontem, a profecia de Ciro, nós lemos Isaías, nós lemos ontem, não é? Era uma grande esperança para todos os exilados, e isso já tinha acontecido. Então, uma parte da profecia clássica já tinha acontecido. A libertação ainda, a restauração ainda não tinha acontecido, mas já começou. E o ano, não é? Vamos lembrar que ano 539. Daniel foi deportado para a Babilônia em 605. 605. Ele já tinha vivido aqui em Babilônia, então, 61 mais 5, 66 anos ele tinha estado em Babilônia. 66 anos. Ele agora deveria ter por volta de uns 85, 86 anos. Por volta disso. Já era um ancião meio já calejado. E agora ele lê. Próxima profecia. Opa. Ele lê Nadavar de Yahvé para Jeremias, porque assim o texto literalmente diz, né? Entendi. Primeiro reinado de Dario, verso 2, entendi pelos livros Basefarim, que o número dos anos, segundo Adavar de Adonai, de Yahvé para Jeremias, era de 70 anos, ia durar as orações. Então ele tem uma profecia clássica, que ele se refere a ela aqui como Adavar, a palavra de Yahvé a Jeremias. Seria de 70 anos de cativeiro. Uma curiosidade aqui nessa questão, esse texto aqui, né? A palavra, entendi pelos livros, né? Ela, no hebraico Sefarim, na tradução da Septuaginta Bibliores, no caso apropriado para dizer entendi pelos livros, né? Da artigo ali, que vem da palavra Bíblia. E é deste verso que vem o nome do conjunto de livros clássicos bíblicos da Bíblia, de Daniel 9:2. A partir daí que veio o costume de chamar os livros sagrados aqui de Bíblia. É a primeira vez que aparece bem claro o texto, né, em Daniel. Então, Daniel 9:2, Basefarim. Né? Quais são as profecias que nós temos aqui? Diz, Davar de Jeremias. Quando nós vamos aos 70 anos, nós temos duas profecias. Jeremias 25, 1 a 14 e Jeremias 29, 1 a 14. Deixa eu confirmar aqui, né? Vamos lá. Se por acaso não foi como o evento de ontem, né? Ontem erramos 44, né? Tocou 49, só confirmando aqui os versos. Não? Jeremias 25. Jeremias 25, diz lá os 70 anos de cativeiro. Vai 1 a 14. Palavra que veio Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Joaquim, etc. O qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá, nas coisas, todos os de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, etc., de Judá até hoje, tem vindo a palavra do Senhor, e começado de madrugada, eu vos tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos cada um agora do seu mau caminho, na maldade das suas ações, etc., vocês não deram atenção para eles, mas não andeis após outros deuses, e vocês também não deram atenção a isso. Todavia não deste ouvido ao Senhor, diz, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos, diz o Senhor, né? Para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes a minha palavra,
eis que mandei buscar de todas as tribos do norte do Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, estamos no verso 9, e contra todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de fogueiro, de alegria, a voz do noivo, a voz da noiva, o som da voz e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto. Essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei de Babilônia e desta nação do Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpra sobre aquelas terras todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações, porque também elas serão escravas de muitas nações, etc. Então, servirão ao rei de Babilônia 70 anos, mas ao terminar, eu castigarei Babilônia. E o conteúdo dessa primeira profecia é o período do exílio e depois o juízo sobre Babilônia após esse período. Okay? Então, no final desse período. Parte novo, volta essa referência e numa passagem que, ao lado nós analisarmos o conteúdo, ela se torna muito mais relevante ainda do que no capítulo 25. E este é Jeremias, capítulo 29. Capítulo 29, 1 a 14. São essas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto das nações do cativeiro, como também aos sacerdotes, profetas do povo, que Nabucodonosor havia deportado Jerusalém para a Babilônia. A carta foi enviada para os exilados lá em Babilônia. Depois de sair de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os filhos de Judá, Jerusalém, os carpinteiros, os ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elassa, filho de Safã, etc., lá para a Babilônia, e dizia, verso 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, e nem sonham aqueles que sempre sonham segundo o vosso desejo. Profetas que sempre estão atendendo o que vocês querem ouvir. E interessante essa parte aqui, porque trata daquela que nós vimos lá das profecias da restauração, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para vós outros a minha boa palavra, tornando-vos a trazer-vos para este lugar. Eu é quem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e os tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. E termina essa parte da palestra. Depois trata sobre isso. Então, curioso dessa parte aqui é que, quando o capítulo 25 trata do período do exílio, mas no final o castigo sobre a Babilônia, no capítulo 29 a ênfase é o período do exílio, mas a restauração que poderia vir no final. Quando
nós explorarmos os 70 anos, Deus aqui está falando, não vos engane, porque havia, lembra, quando nós trabalhamos a profecia da restauração, havia um aspecto condicional. Qual era o aspecto condicional? Se vocês tomarem por bem o castigo dos vossos pecados, e se vocês me buscarem de todo o coração, se o vosso coração circunciso se humilhar, e confessar os vossos pecados, então eu me lembrarei. E aparece aqui: buscar-me-eis e me achareis, se me buscarem de todo o vosso coração, e serei achado de vós, e cumprirei sobre vós a minha palavra. Então, lembra, o elemento da promessa da restauração está ali. O outro elemento, havia um elemento incondicional, que era: a terra descansará os seus sábados. Nas outras passagens da Bíblia que tratam os 70 anos, os 70 anos são um período de descanso sabático da terra. Ele está falando: não vos enganem os vossos profetas, vocês não vão voltar agora. Nem se vocês se arrependerem, vocês vão voltar. Está mais que vocês nem estão se arrependendo, estão só querendo voltar. E eles estão falando para atender o desejo de vocês. Existe um período estabelecido e não há como trocar isso aí. 70 anos, livro de Crônicas vai falar, não é? A terra descansará os seus sábados. Isso é incondicional. Nem se vocês fizeram uma reforma espiritual no 20º ano, vocês não voltam. 70 anos. Depois de 70 anos, então, aí o negócio é outro. Eu tenho bons pensamentos, eu tenho boa palavra, eu tenho um bom plano. Vocês devem então orar e buscar. Eu serei achado de vós. Agora, quando nós trabalhamos essa questão da boa davar, a minha boa palavra, um detalhe que eu creio ser interessante, que nos ajuda a entender a profecia, é que, para entender Daniel 9, nós não podemos simplesmente nos limitar a essas passagens aqui. Quando você vê o conteúdo da profecia de Daniel 9, provavelmente, quando Daniel está preocupado e vai orar para que Deus cumpra a sua boa palavra, ele tem na perspectiva não somente a restauração do período do exílio, mas todas as promessas que viriam depois. Isso está na cabeça dele. Porque é exatamente esses temas que vão aparecer na profecia das 70 semanas. Vai aparecer a restauração do exílio, mas não só isso. Quando nós continuamos a ler Jeremias, é interessante ver que aparecem esses temas e eles são organizados em torno de 3 ideias: povo, a cidade e o Messias. E essas ideias aparecem bem pontuadas nos capítulos que seguem Jeremias 29. Povo, cidade e Messias. Então, gostaria de passar com vocês, esses restantes momentos que nós temos essa manhã, um pouco dessas promessas, porque ao lermos esses capítulos, nós nos enfronhamos do conteúdo da esperança da restauração que havia entre os judeus fiéis para o período após os 70 anos. Quando falavam nós vamos voltar para a nossa terra, a esperança não era somente de voltar para a nossa terra, mas que se cumprisse toda a boa palavra do Senhor. E o que envolvia essa toda a boa palavra do Senhor? Quais eram os planos? Ele diz: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Um pensamento para vos dar um futuro e uma esperança, diz alguns textos. Ou o futuro e o final que vocês desejam. Dependendo da tradução que faz. Qual que é esse pensamento de Deus? Qual que é a boa palavra de Deus? Vamos ouvir você, vamos voltar aqui, vamos ao capítulo 30 de Jeremias e começar a entrar nesses textos. Por exemplo, 30, versos 3, 4 e 5. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, falo-lhes voltar para a terra de seus pais e a possuirão.
São essas palavras que diz o Senhor acerca de Israel e Judá. Assim diz o Senhor, né? Promessa de Deus. Verso: ouvimos uma voz de tremor e não de paz. Então, verso 9, hein? Capítulo 30, diz lá, verso 8: naquele dia do Senhor, começando 8, quebrarei o jugo sobre o vosso pescoço, quebrarei os seus canzis, nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, né? Vocês vão voltar, vou restabelecê-los, nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Que servirá ao Senhor, verso 9, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não, vocês não vão ser escravos, vão servir a Deus e vão servir ao rei Messias. Davi, seu rei aqui, uma referência ao rei Messias. Essa é a esperança. Vamos voltar. O que mais? 10 e 11. Não temas, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de tudo não te inocentarei. Eu vou te castigar, mas eu não darei cabo de ti. Nós vemos isso em algum lugar. Lá, Levíticos, compromisso de Deus, ainda na terra seus inimigos, não os consumirei de todo, porque eu não os rejeitarei, você sou fiel, aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, castigar-lhe, não vou inocentar vocês, vou punir, mas não os consumirei. Okay? Então, vai dentro dessa linha, 18a, verso 18, diz assim: assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. 19 e 20 diz assim: sairão deles ações de graça e júbilos que se alegram, multiplicá-los-ei e não serão diminuídos, glorificá-los-ei e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, a sua congregação será afirmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Promessa quanto à cidade, na segunda parte do verso 18, diz assim: a cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. E aí aparece um verso muito curioso, verso 21. Na minha versão está assim: o seu príncipe procederá deles, falando sobre promessa messiânica. Do meio dele sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se aproximará de mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor? A ideia da tradução desse verso é que sairia um príncipe, Deus o aproximaria de si, e ele então poderia se aproximar de Deus, porque quem de si mesmo ousa aproximar de Deus, se não é Deus que toma iniciativa. Essa é a ideia que é transmitida. Quando você lê o texto no hebraico, é curioso que ele pode ter todo outro sentido. Muito curioso. Nós voltamos aqui depois ao verso. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá o que há de reinar. E aqui diz: eu farei aproximar. Está ali. Aí aparece o verbo, que é o verbo hikriv, que é a forma de fio, na primeira pessoa, hikravti. A tradução aqui: eu farei aproximar. Mas o curioso disso é que esse verbo hikriv, quando você vai para a Bíblia, é o verbo mais comum para sacrifício. Quando alguém quiser sacrificar ao Senhor, hikriv, sacrificará cordeiro, assim. Se é o caso, carneiro, tal. Se é cabrito, é isso. Se não sei o que. Se é pobre, não tem dinheiro, é pombinha,
E isso não é uma, duas, três, quatro vezes. Isso é dezenas e dezenas de vezes nos textos relacionados aos sacrifícios ao serviço do santuário. A qualquer sacrifício antes do santuário também é a forma. É tão comum essa expressão que o sacrifício é, usando a raiz do verbo, é chamado de korban, aquilo que é aproximado, aquilo que foi oferecido ao Senhor. Em vista disso, nós podemos traduzir, porque lá na tradução em português virou o verbo aproximar, porque quem de si mesmo se aproximaria de mim. E no texto em hebraico são dois verbos diferentes. Um é esse verbo, karav, na forma refil, equilíbrio, farei aproximar ou sacrificarei. E o outro é o verbo nagash, não é? Na forma que o nigash, não é? Que é acercar-se ao ponto de poder tocar. Acercar-se ao ponto do toque. Está pertinho. Então, tendo isso em vista, nós poderíamos também, uma possibilidade de tradução desse verso. O seu príncipe procederá deles. Do meio dele sairá o que há de reinar. Eu o sacrificarei. Eu o oferecerei como sacrifício. E então se acercará, ou se acercarão de mim. A terceira pessoa pode ser usada como impessoal. Então se poderá acercar-se de mim. Porque de si mesmo ousaria acercar-se, estar pertinho de mim, diz o Senhor. Esse verso pode ser uma referência, entre outras proféticas, ao sacrifício expiatório do Messias. O Pai o ofereceria como sacrifício, korban, a fim de que os seres humanos pudessem acercar-se dele. Porque ninguém de si mesmo pode acercar-se de Deus. Então, promessa acerca do Messias. Bom, depois daí vocês terão, vocês podem voltar, agora depois vai tomar nosso tempo, nós vamos voltar lá, ok? Capítulo 30, verso 22, seguindo a promessa, então, sobre o povo novamente, já falava assim: vós sereis o meu povo, e eu serei vosso Deus. Na base do sacrifício do Messias, que eu oferecerei, vocês poderão se acercar de mim. Então, vós sereis o meu povo, e eu serei vosso Deus. Fórmula típica da aliança, desde os dias antigos lá do Sinai. E agora ligado com essa promessa do sacrifício do Messias. Depois, capítulo 31, outras promessas. Naquele tempo, diz o Senhor, diz: serei o Deus de todas as tribos de Israel, eles serão meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada louvou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno, eu te amei, por isso com dignidade eu te traí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada como os teus adultos, sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinha nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão seus frutos, porque haverá um dia que gritarão os atalaias da região montanhosa de Efraim: levantai-vos, subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei de uma terra, da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra. Entre eles também os cegos, aleijados, as mulheres grávidas, e as de parto, com grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. E anunciarei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão. Porque eu sou pai de Israel, Efraim é meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações. Anunciai das terras longínquas do mar, dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó e livrou da mão que era mais forte do que ele, onde vir
e exultar nas alturas de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros, da sua alma. Será como jardim resgado, nunca mais desaparecerá. Promessas, certo? Várias promessas aqui. Por exemplo, verso 17. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado como novilho, ainda não tomado. Converte-me e serei convertido, porque tu, ó Senhor meu Deus, porque tu és, ó Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei ao próprio da minha mocidade. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quanto falo contra ele, tantas vezes, eternamente, me lembro dele. Comoves por ele o meu coração. Deveras, me compadecerei dele, diz o Senhor. Promessa? Aí vem da cidade, o povo. Põe marcos, fica postos, para que guie, presta atenção na vereda, no caminho de onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra, e mulher infiel virá a requestar um homem. Ainda diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, ainda dirão essas palavras na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhes restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça. Ó santo monte, nela habitarão Judá e todas as suas cidades, juntamente, como também os lavadores e os pastores de rebanho, porque satisfiz a alma cansada, saciei de vida a alma desfalecida. Despertai e segue as promessas do Senhor, né? Para respeito ao povo. Um pouquinho mais, que já passamos, né? Verso 25, nós estamos falando aqui: satisfeita cansada, nisso despertei, olhei o meu sono, foi um doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor, verso 27, em que semearei a casa de Israel, a casa de Judá, como a semente de homens e animais. Como verei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar, para plantar, o Senhor. Naqueles dias dirão, já não dirão, os pais comeram uvas e cegos, os filhos comeram, nunca mais se repetirá esse provérbio em Israel. Aí vem capítulo 30, verso 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pelas mãos, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado do Senhor, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais um ao seu próximo, cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, desde o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é parte dessas promessas. E continua, portanto, aí, dizendo ainda: assim diz o Senhor, que dá o sol e a luz para o dia, e as leis fixas para as estrelas, para a luz durante a noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis diante de mim, se não houver, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Isso é uma promessa, lembra? Isso faz parte daquilo que nós lemos em Levíticos. Ainda lá, Deus se comprometeu de forma incondicional. Israel jamais deixará de ser uma nação diante de mim. Lembrando que nós falamos aqui que isso não quer dizer que sejam salvos, porque necessidade de arrependimento para a salvação, mas uma promessa que Deus fez por si mesmo, e Ele se compromete aqui, dizendo: se isso acontecer, não haverá nem mais dia, nem noite, nem lua, nem sol. É mais fácil acontecer isso do que falhar outra promessa. É um compromisso que Deus assume, pessoalmente, como Ele. Então,
indo naquela mesma linha da promessa de restauração que nós vimos lá, lemos em Levíticos 26 e Deuteronômio 30. Então, esses asteriscos aí é onde existe referência à promessa de restauração de Deus ligada com aliança. Farei uma nova aliança. 38 a 40 refere-se à cidade e diz assim: eis que diz, Senhor, que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, cordel para medir e estribear para diante, ou até o alteiro de Garada, etc. E todos os vários cadáveres, cinza, etc., do reino até a esquina. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Promessa com respeito à cidade. Capítulo 32, 24, vamos aqui pular alguns versos aí, não podemos ler tudo, mas se vocês depois quiserem ler esse capítulo, são muito interessantes, não é? Aqui, Jeremias, Deus manda ele comprar um campo, de um parente dele, sendo que a cidade está cercada para as tropas de Babilônia, e ele profetizou que as tropas de Babilônia iam tomar a cidade e acabar com tudo. E ele não entende, ele vai lá como fiel profeta e compra. Mas depois de comprar, ele pede explicação para Deus. Mas, Senhor, que razão você mandou comprar esse campo, sendo que tudo aqui vai ser destruído? Por que eu estou comprando? Aí Deus lhe dá a explicação disso nos versos 43 e 44 do capítulo 33. E explica, então, capítulo 32, desculpa, 43 a 44. Diz lá, então, por que vai acontecer isso? Diz o Senhor, assim como fiz, verso 42, vi grande mal sobre este povo, assim lhes darei de todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprar-se-ão, comprarão campos por dinheiro, lavrarão as escrituras e as fecharão com selo, clamarão testemunhas e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, os contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, na cidade da região montanhosa, na cidade da planície, na cidade do sul, porque lhe restaurarei a sorte, diz o Senhor. Essa é a razão que está fazendo isso. Vamos comprar, pode ficar tranquilo. 33, 2 a 6. Assim diz o Senhor que faz essas coisas, que as forma para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te e eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para defesa contra as trincheiras e espadas, quando se der a peleja contra os caldeus, para que se eu encha de cadáveres de homens feridos, por minha ira não furou, porquanto dessa cidade escondi o rosto por causa de toda a sua maldade, e eis que trarei a ela saúde e cura, e o sararei. Lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. Amém? Promessa com respeito à cidade. Terminando aqui então, últimas sessões, rapidamente aqui. Aqui tem passagens que são belíssimas, estão entre aqueles textos prediletos que se imortalizaram. Mas aqui, promessa com respeito ao povo, 7:8, diz assim: restaurarei a sorte de Judá e de Israel, edificarei-os como no princípio, purificá-los-ei de toda a sua iniquidade, o que pecaram contra mim, perdoarei todas as suas iniquidades, o que pecaram e transgrediram contra mim. A cidade de Jerusalém diz: Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e temerão por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, a voz do noivo e da noiva, a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Lembra, lá no 25 dirá: não haverá nem voz de canto, nem de noivo, nem de noivo. Capítulo 25. A cidade será destruída, 70 anos. Agora sim, ouvirá de novo a voz do noivo, da noiva, de júbilo, de alegria, de casamento,
festa nesta cidade. Né? Nós seguimos para alguns textos mais aqui. Eu estou lendo esses textos porque, apesar de um pouco longo, é porque a maior parte das pessoas, quando vão interpretar Daniel, nunca leem esses textos importantes. E aqui está um dos erros básicos. Porque Jeremias, Daniel, estava simplesmente preocupado só com a restauração depois de 70 anos. Mas a oração dele e a profecia das 70 semanas indica que ele estava preocupado com todas essas promessas de restauração. Referente ao povo, referente à cidade e referente ao Messias, ao reino de Deus. E para você ter uma ideia do que estava na mente do conflito dele, é exatamente isso. Aqui tem a boa palavra do Senhor, que é tudo isso aqui. E do outro lado, o que ele estava vendo. Como entender isso? Segue aqui entre essas